Olá, gente querida, estamos novamente aqui com o nosso momento Lobo da Costa para dialogarmos com vocês e trazermos algumas novidades da cidade de Pelotas, da sua região, enfim, do nosso instituto. Bem, antes de nós iniciarmos a nossa entrevista de hoje, que aqui temos um grande amigo, meu amigo Luiz Dalla Rosa, o nome dele é maior do que isso, eu é que abrevio, o nosso amigo, meu confrade lá da Casa de Cultura de Pelotas, né? E também eu posso dizer que o Luiz é lobiano, né? Já Sim, está admirador conosco. da obra de Lobo da Costa. Ah, excelente. Então, lobiano também. Mas antes de conversarmos com o Luiz, eu gostaria de dizer a vocês que não se esqueçam que o nosso sarau será no dia 24 de junho, né? O dia de São João, lá no São Benedito, que fica na Praça José Bonifácio, que é a Praça da Catedral, esquina com a Rua Félix da Cunha. A partir das 19h30, a entrada é franca, e lá, como vocês já sabem, ou para os que não sabem o que é um sarau, eu vou dizer que o sarau é uma festa que tem uma excelente música, né? O nosso querido diretor, produtor, cantor, tenor, João Ferreira Filho, participa conosco lá, e outros cantores também. A nossa Márcia Zambrano, que é a nossa confreira lá da Casa de Cultura, já participou, então, quer dizer, e continua lá a participar. Então, a primeira parte do sarau é com música, que é a música ativa os nossos sentimentos no mais profundo da nossa alma. Isso aí. E depois nós vamos para um outro aspecto que também é semelhante à música, que é a poesia. A poesia também enriquece a nossa alma, o nosso íntimo, né? Tá certo, isso aí. E no final a gente vai aí mais para uma confraternização, onde a gente pode comer alguns salgadinhos, bolos, refrigerantes ou chás e dialogar com os nossos companheiros de sarau. Esse aspecto final eu achei essencial, porque ali a gente se enriquece conversando com os demais, planejando alguma coisa, organizando, enfim. Ali a gente vê, tem um vislumbre de como pode ser melhor a nossa própria vida. Com né? certeza. E foi nessas conversas que nós decidimos, com vários que ali estavam, que o aniversário do Francisco Lobo da Costa, esse ano, vai ser realmente comemorado junto com o aniversário do nosso instituto. É sempre o contrário, né? A gente faz o instituto, que aniversaria no início de julho, 7 de julho, e o nosso querido Lobo da Costa no dia 12 de julho. Então, nunca surgiu esta congruência de datas, né? Eu sempre colocamos já 5, 6, 7. Sim. E esse ano, todos conversando ali, nós vamos fazer no dia 12 de julho. Então, é o dia de nascimento do Lobo e também vamos comemorar o aniversário do Instituto, 9 anos de Instituto. Então, nós estaremos lá e vocês também são convidados a estar conosco neste jantar de aniversário do Instituto e do nosso Francisco. Neste aniversário, nós sempre entregamos 5 troféus Lobo da Costa,
para personalidades ou instituições que se destacaram no campo das artes, música, literatura, né? Todas as artes, ou também na educação, cultura, né? Dentro da cidade de Pelotas ou região. Então, nós já estamos escolhendo estes 5 nomes, né? Ou pessoas ou instituições, e quando estiverem já devidamente escolhidos, nós divulgaremos aqui. Bem, agora vamos para o nosso querido entrevistado, que é o querido Luiz Dalla Rosa. Luiz, eu sempre pergunto para todos os nossos entrevistados, quem é o Luiz Antônio Hugo de Zorzi Dalla Rosa? Bom, inicialmente eu agradeço, Ângelo, o convite para essa entrevista, porque no fundo eu sempre admiro muito a poesia, a biografia do Lobo da Costa. E o Luiz é uma pessoa simples, um comunicador há muitos anos, na imprensa, agora nos meios de comunicação social. Sim. Ele tem um blog maravilhoso. Obrigado. Aqui eu passo informações dos eventos culturais, inclusive muitos eventos do Instituto Francisco Lobo da Costa. Eu noticio, faço presença na plateia, como eu sempre digo. E que é para nós uma honra tê-lo. Tá certo, te agradeço. E vamos falar, já posso falar alguma coisa sobre o Lobo da Costa. Sim. É que, inicialmente, eu acho que cabe eu ressaltar o seguinte. Quando eu cheguei em Pelotas há mais de 50 anos, eu comecei a ler sobre a cultura da cidade, né, me entrosar, e eu me lembro que me chamou atenção a obra de Lobo da Costa, porque temos ruas, praças, né? Sim. Então, e aí eu comecei a perguntar para o pessoal da cidade, assim, quem era o Lobo da Costa, era pelotense. E muita gente não sabia, fazia um pouco caso, discriminavam ainda, porque ele sofreu muito pela discriminação, né, do ambiente social da época. Aí me chegou agora às mãos o Caleidoscópio Lobiano número 1, em que tem um artigo muito bem escrito pela nossa saudosa Neuza Marilu Duarte, que era psicóloga, é claro, que aí ela tem toda uma visão e que participou da diretoria do Instituto Francisco Lobo da Costa. Ela era bem atuante, bem atuante. E aí me permitam que eu vou ler aqui o que ela escreveu, alguns trechos do artigo dela, que eu achei muito fundamental, que eu nem saberia fazer esse tipo de avaliação por falta de conhecimento mesmo. Então ela diz, para trilhar esse caminho encantador da interpretação da vida e do homem em todo o seu contexto e a sua pluralidade de interpretações e simbologias, vamos nos valer de algumas anotações teóricas da psicologia para podermos entender a cultura de uma época, a produção universal dos sentidos, modos diferentes de concluir a realidade e o processo de desenvolvimento humano. Aqui é geral para todo mundo. Sim, né? claro. Então aí ela toca na subjetividade, na individualidade, na personalidade e na identidade. Sim. Que esses fatores envolvem o resultado do ser humano. Sim. Em geral. Todos esses fatores são extremamente necessários para a compreensão da formação do psiquismo. Sim, então, é claro que é muito delicado as pessoas, né, já chegar e eu vou dizer essa palavra forte, destruir com uma personalidade de alguém. A gente chama de rotular, né? Rotular, isso aí. Coitado, coitadinho. Alcoólico, não sei o quê. Embriagado, bêbado. Então não é bem assim, tem que saber o contexto da vida dele. Né? No caso do nosso Francisco, por exemplo, ele teve que abandonar os estudos, porque ele precisava trabalhar. Então, para ele, que era um jovem, adolescente, indagador... Sim, que adorava estudar. Ele era autodidata. Valorizava o ensino, era certamente um rapaz sensível pela arte que a gente vê dele, que confirma isso. Então, foi muito pesado, realmente. Isso. E eu vou fazer um parênteses aqui. Ele teve que parar de estudar
porque tudo devido à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai começou e ele tinha 12 anos só. Sim. E ali ele queria ir para a guerra, mas claro que não podia. Quem foi para a guerra foi o Tomás Costa, que era primo dele, mas que já estava em idade para ir, e foi. Ele não pôde. Aí ele continuou estudando, mas a guerra fez com que o armazém que o pai dele tinha foi com a guerra, os produtos foram escasseando. A consequência econômica foi grande. Então ele teve uma perda muito grande, o pai dele, em termos financeiros. Então os filhos mais velhos tiveram de trabalhar. O mais velho era o Luiz, depois o Francisco, né? Então os dois foram trabalhar. Então, o Francisco começou a trabalhar com 14 anos, né? Isso. E ele trabalhou num cartório, e ele foi assim, foi trabalhando e depois ele nunca mais parou de trabalhar. Aí ele trabalhou nos jornais, né? Aí já fazendo uma coisa que ele adorava, que eram poemas, etc. Se não, essa parte, até lendo sobre a vida dele, é interessante, porque como jornalista, ele passava uma narrativa de indignação com tudo que acontecia com ele e acontecia na atualidade, que discriminavam pela posição social dele. Sim. Então, se aceitavam os poemas, a parte do poeta, mas a mesma sociedade certamente tinha uma certa, não queria, por exemplo, vou falar na família da Elvira, nossa Elvira ali. Sim. O pai da Elvira amava o Lobo da Costa como poeta, como aquele que ia nos saraus e declamava maravilhas, tocava piano, que nem o nosso diretor aqui cantava. Né? Tá cantava, não sei se ele cantava muito bem, mas ele declamava muito bem o Lobo da Costa. Isso. E ele adorava o pai da Elvira. Só que ele não queria pela diferença o Francisco como genro, de jeito nenhum. Né? E ele sabia disso e sentia, tanto que ele tentou ir para São Paulo para estudar direito, para ver se, voltando advogado, mudaria a situação social dele. Mas lá, infelizmente, em São Paulo... Não prosperou, ele não prosperou, porque ele encontrou uma turma de colegas boêmios. Ele, que não era boêmio, se integrou na turma tal, e até adoeceu, porque nessa época ele não tomava nada de álcool. E com os colegas ele tomou, e muito, inclusive... Se sabe que até em coma alcoólica ele esteve, e ele teve que, então, ele se sentiu tão mal que quis voltar para Pelotas. Então, infelizmente, não seguiu o curso. Tá certo. Aí já mostra também a dificuldade, os motivos e tal. Eu tenho aqui, Ângela, que se fala assim: talvez porque todos nós possuímos um pouco de Francisco, seus sonhos, suas frustrações, seus impasses e sua desconformidade com o mundo. A vida é a repetição de tudo. Somos todos circunstancialmente atingidos por faltas, patologias, conflitos, perdas, desencontros, além do lado prazeroso, sucesso e as realizações tão sonhadas. Nos diz a Marilu. A psicóloga Marilu fez o levantamento perfeito dessa situação, que era uma dúvida que eu tinha grande, até eu entender o motivo. Porque, a princípio, a gente pensa, se ele era tão inteligente, se era tão sensível, como que ele foi se tornar, infelizmente, a pessoa... Alcoólico, Só que tem que ser avaliado tudo que já se falou até aqui. Isso é verdade. Porque aí a pessoa, umas caem, como nos falou o amigo João, e se levantam. Outras não, elas perdem o interesse, até o interesse pela vida, que foi o caso dele, a gente pode dizer assim, que o Lobo da Costa, ele por muito tempo, ele sabia da sua situação, que era um vício,
que ele sozinho não conseguiria sair desse vício. E os amigos deles, do Lobo da Costa, fizeram um pequeno livro chamado Caritas, que era um opúsculo, com poemas, não do Lobo da Costa, mas com poemas desses amigos, e venderam em prol esgotaram inclusive o opúsculo, toda Pelotas comprou, e em prol de manter o tratamento dele na Santa Casa. Que deve-se imaginar, permita-te interromper, que naquela época não tínhamos o conhecimento da ciência e da psicologia. Era muito... Os profissionais, era só a parte de física. E no aspecto do alcoolismo, até hoje é difícil, né? É difícil. Porque eram coisas para amenizar os sintomas, né? Então ele ficava... A gente sabe, eu já visitei há mais tempo e vou voltar lá. A Beatriz Montoito me convidou para retornar lá na Santa Casa. Tem um museu muito bonito lá embaixo, onde ficava mais ou menos os quartos destas pessoas que se internavam. Anteriormente, esses quartos eram celas, né? Realmente celas com grades. Porque eles eram viciados e sofreriam, né, sistemas de abstinência, que é uma coisa muito ruim. Certamente. E então eles tinham que ficar dentro do seu quarto, que era fechado, ficavam com roupas de cama. Né? Sim. Quando eles tivessem alta, abriam a cela e daí colocavam a roupa para sair. Tá certo. Né? Então, ele se sujeitava a esse aspecto e ele ficava várias vezes internado, ficou várias vezes internado e voltava até se internar quando se sentia mal, né? Então... Tá certo. Ângela, mais adiante vamos citar novamente o que a nossa amiga Neuza escreveu. Certamente que a arte de se expressar através da poesia deu a Francisco um significante e um significado para a sua vida. Que aí a gente vê que ele conseguiu, ainda se esforçou, depois lá adiante, como tu falou, mas aí ele ainda se esforçou. Considerando que o homem é um processo em construção que detém a liberdade e o poder de escolha. O menino discriminado pela elite conseguiu se expressar, ou seja, dizer algo de algo e imortalizar o seu nome. Então, realmente, o processo, eu vejo assim, o processo de criação dele, a sensibilidade como poeta, como tu já falou, era reconhecido. Mas a parte de jornalista, ele aí ia a fundo nas questões. Foi assim que eu captei lendo sobre a vida dele. E aí, claro, que ele terminava atingindo os grandes. Logicamente. Inclusive tem um período, né, 1879, foram vários problemas que aconteceram na vida dele. Primeiro, o pai da Elvira deu um noivo para Elvira, que era um rico charqueador, para acabar de vez com aquele romance que havia. Né? Ele não queria e a Elvira, infelizmente, não tinha voz forte para acho que vale a gente acrescentar, mesmo ela correspondesse à paixão e ao amor ela correspondia do Lobo da Costa, ela não teve, como tu diz, força para se rebelar, encarar o pai dela e dizer, não quero. Né? Não, tá certo. E aí houve uma grande festa lá, a festa, porque a família Arruda tinha duas casas. Uma casa aqui no Porto, ali onde na rua Uruguai, né, com a 15,
de novembro. Sim. Era uma casa linda, grande, com jardins, etc. E havia uma outra rua, uma outra casa que era de praia. Agora quem está nos assistindo pode dizer, no Laranjal, não. O Laranjal não era conhecido nessa época. Era conhecido. Era conhecida ali, ó, passando agora onde está a Receita Federal. Ali havia o Canal Santa Bárbara, que era bem tratado, não era poluído. Não era poluído. Tá certo. Eu me lembro que o Chile, né, o Aldir Chile, me disse, mas o que? Tu tá me dizendo que era a praia naquele da cidade canal naquela época horroroso, o cheiro e tal. Não, nessa época, não, era o canal, era para banho, era água limpa. E mais ou menos a casa de veraneio dos Arruda ficaria onde... um pouquinho, quase em frente aonde está o IFSU Campos Pelotas. Tá certo. Né? Ali já era, então, a Saldanha Marinha era toda água, não tinha nada de casa ali. Tá certo. Tanto porque, às vezes, quando chove muito, inunda aquilo ali, né? Sim. A água quer retornar ao seu leito, né? Tá certo. Então, era assim. A Elvira teve um noivado maravilhoso na casa da cidade. Só que aí o Francisco foi convidado para declamar mesmo, o pai dela queria. E ele declama, mas ele estava muito magoado com a Elvira, que nada disse para ele de ficar noiva. Sim. Ele declama aquela poesia icônica, maravilhosa, que é Vingança. E que depois o nosso querido diretor pode colocar qual foi o episódio em que ele mesmo, João Ferreira Filho, declamou Vingança. Sempre é bom relembrar. Inteiramente. Para quem quiser dar uma olhadinha e ver, é um episódio anterior. Tá certo. Então, ali ele sofreu, só voltando, sofreu o problema do noivado da Elvira, e tanto que ele declamou que ela desmaiou, ela entrou, ficou muito assim, não esperava aquilo. Sim. Porque a poesia é forte, né? Tá certo. Ele diz que sobre, né, e o ídolo que adorei, que era ela, né? Isso. Reduzo a cinzas. E sobre as cinzas me coloco em pé. Era um dos olha só o que ele fazia. Isso aí. Nesse mesmo ano, eles estavam em campanha política. E ele trabalhava no 11 de junho com um Corvo Júnior, que era o dono do jornal, e estava fazendo campanha política pelo que eles acreditavam, etc. E os outros que não faziam parte dessa ideologia política partidária resolveram perseguir o Lobo da Costa e o Moncorvo Júnior. E com policiais, etc., porque queriam calar a voz, tal. E eles tiveram que sair de Pelotas. Então, eles pegaram um vapor que é um navio, né? No Porto de Pelotas, na época, eles vinham até o Porto de Pelotas, infelizmente agora não, né? E o comandante desse navio ficou sabendo disso aí e não parou, né, em Rio Grande, onde havia a polícia para prendê-los. Foi até Jaguarão. E lá, então, eles ficaram em Jaguarão, foram para lá. Tá certo. Eu tenho aqui um trecho que eu acho interessante. Como podemos perceber, até pelo que tu falou, Francisco Lobo da Costa sofreu muito com preconceito e mais ainda com as dificuldades de vínculos apropriados que lhe desse um embasamento. Suas insinuações ferrenhas através de seus artigos e seu comportamento em desacordo com o exigido da época o deixaram cada vez mais de lado. Né, da comunidade, enfim. E aí eu posso fazer um intervalo? Pois não.
O Francisco Lobo da Costa, depois do nosso querido Antônio Castro Alves, um poeta dos escravos, um poeta social, que é o primeiro do Brasil, o Francisco Lobo da Costa é o segundo poeta de poesia social. Considerado. Bom, o que ele também era abolicionista, foi sempre, ele primava pela igualdade de classes. Isso até hoje vai ser difícil, né? Vai ser, com certeza. E ele com certeza. queria isso aí, que as classes fossem iguais, né? Sim, pelo menos aceitar aceitar todos como pessoas Porque, humanas. como eu sempre digo, Ângela, permito-te dizer, ricos e pobres sempre vai existir. Agora, não precisa ridicularizar ou preconceituar uma situação X porque ele é pobre, porque ele é negro, porque ele não sei o quê. E isso que a gente debate hoje com toda... Nós temos que ver a pessoa humana em primeiro lugar. Depois, esses outros adereços com certeza, não são tão que importantes. A vida impõe para cada um. Tudo bem. Bom, vamos ver o que eu tenho aqui. Como podemos perceber, Francisco Lobo da Costa sofreu, isso já tinha dito, suas insinuações ferrenhas através de seus artigos e seu comportamento em desacordo com o exigido da época o deixava cada vez mais de lado e à margem desse grupo social. Como todo indivíduo, desenvolveu um sentimento de defesa capaz de minorar sua dor e o seu desejo de afeto totalmente frustrado. Ele queria Elvira estava muito inatingível, né? Sim, era uma distância, né? Mas até só os que já assistiram nossos episódios anteriores, vocês já viram, e se quiserem reassistir, né, o início dos nossos episódios, que a Elvira, depois do seu malfadado noivado, ela não quis mais noivar com ninguém. E segundo a irmã dela, a Luísa, que era uma irmã mais velha que ela, disse que a Elvira queria morrer até. E acabou morrendo em 1883. Antes do Lobo da Costa, que morreu em 88. 83 foi um ano fatídico para o Lobo em várias coisas, porque ele bebeu muito, né? E aí foi feio o caso. Não sei se nós temos tempo, eu poderia ler aqui sobre o poema que ele escreveu, Pressentimento, que eu achei interessante. Sim. Falaste em pressentimento, e bem fatal é o teu. É um sonho de criança que a nuvem cor da esperança levanta lá para o céu. Mas o teu sonho, que sonho, é bem mentido. Não é teu. Na primavera dos anos, só brotam os desenganos, à sombra do mausoléu. Quer dizer, ele previu o fim dele, porque ele já tinha praticamente se entregue, né? Assim que dá para entender. A gente entende que ele, apesar dele se internar, ele tinha sempre uma esperança, né? Sim. Lutava, pelo menos. Pelo menos. Ele foi guerreiro, sempre lutou. Isso deve ser pautado. E até no dia da morte dele, que foi um dia fatídico também, ele encontrou a cela aberta, né? Isso. Tava a sua roupa de sair, estava ali, e ele entendeu que estava tendo alta, saiu. Nas escadas da catedral encontrou o responsável por cuidar dos que estavam ali, estavam em tratamento, que era o tio do João Simões Lopes Neto, o Salles, e disse, então, Lobo, tu estás aqui, então vou te dar o resto do dinheiro que nós recebemos para a tua internação, já que tu estás tendo alta. E aí o Francisco saiu com dinheiro e foi. Com toda aquela situação. Foi para um lugar onde tomavam só muito álcool. E lá ele foi assaltado, esfoliado, ficou em cirolas, cuecas, e morreu, né, com hipotermia.
Então, como a gente já viu, né? Sim. Ele foi um guerreiro, ele sempre procurava sair do seu vício. Infelizmente, havia mais paliativos do que algo efetivamente que o tirasse dessa situação, né, de viciado. Sim. Ele queria, mas não conseguia, e assim ele foi levando. Agora é bom lembrar que o Francisco não foi sempre viciado. Ele só realmente se viciou, assim, se deixou levar pela bebida a partir dos 30 anos. Antes ele era comedido, né? Ele, muito cedo lá em São Paulo, ele ficou como alcoólico e nunca mais queria. Teve contato. Aí teve contato. E depois, a partir dos 30 anos, é que ele começou a beber à noite. Porque ele trabalhava durante o dia, jornais e revistas, e à noite ele bebia alguma coisa, né? E ele faleceu com 34 anos, quase completos, né? 34, quase completou 35 anos. Ele faleceu em 18 de junho de 1888. E ele completaria 35 no dia 12 de julho de 88. Tá certo. Então, ele morreu com 34 anos, ainda não muito jovem, né? Mas o Ângelo queria te dizer assim, te cumprimentar, te felicitar, como eu já te disse, te homenagear, porque com o teu trabalho dentro da literatura, né, incentivando a obra de Francisco Lobo da Costa, com certeza tu conseguiu levantar a memória dele, levantar o acervo da cultura que ele deixou e, melhor ainda, que todos entendam o porquê do sofrimento dele, que terminou falecendo jovem ainda, é verdade. Por um motivo salutar, que infelizmente não deu certo. Então, dentro disso, eu sempre digo que sobre a vida de Francisco Lobo da Costa é antes e depois da manifestação cultural da Ângela, em preservar a memória desse romancista, como tu falou, o segundo do país, depois de Castro Alves. Poeta da poesia social. Isso aí, né? Questionador. Isso aí. E o Francisco, ele não só escreveu em poesia, em prosa, também escreveu em prosa, romance, conto, peças teatrais. Ele viajou pelo Rio Grande do Sul com peças e publicou livros importantes, né? Então, ele foi multifacetado. Isso aí. Então, tá bem. Agora, então, para finalizarmos, o Luiz vai ler um pequeno poema do nosso Francisco Lobo da Costa, homenageando o nosso Francisco. Poema Que Importa, de Lobo da Costa. Que importa o século, que importa, tente abater a razão. Os filhos de 85, novos rebentos de Jove, que filam 89, da França à Revolução. Beijam a campa de seus bravos, dizem, não temos escravos, temos cruz e redenção. E nem sequer uma gota de sangue caiu por terra, e nem o corvo da guerra lambeu o negro fuzil, e quem mais alto e sublime baniu o medonho espectro, não a espada, mas o cetro do imperador do Brasil. Sim, partiu da nobre quinta, o grande exemplo da luz. Ele já não tinha escravo só, quando milhares de bravos das placas de Santa Cruz cortavam loios na guerra, fazendo cair por terra. De outra pátria a escravidão, quando o indômito Solano, Briarel da nova idade, escrevia liberdade com letras cor de carvão. É justo, pois, o tributo ao rei sábio democrata, cujo perfil se retrata no coração do Brasil.
Pois quando o mundo o contempla como o rei sábio e modelo, nós, o povo, contradizê-lo para ser pérfido e vil. Eu sei que o mundo caminha para as conquistas da ideia, mas antes que uma epopeia faça modernos rodões, sustentamos as colunas desta Babel da Hectacombe, e quando um dia o rei tombe em nossos corações. Então, gente querida, gostaram do nosso episódio? Eu gostei. Foi uma conversa muito boa que nós tivemos aqui com o meu querido amigo Luiz Dalla Rosa e falamos de alguém muito especial para todos os lobianos e para nós que somos, né? Certamente. Que é o Francisco Lobo da Costa, e relembramos a nossa querida Marilu Duarte, que já partiu, já está na Santa Paz de Deus, e que nos deu uma luz aí da psicologia, interpretando este lado do Francisco Lobo da Costa. Né? Então, foi um episódio bem proveitoso, eu espero que vocês gostem, apreciem, e se gostaram, não se esqueçam de curtir esse episódio. Se você não é inscrito, se inscreva e acesse o sininho, que é para receber as notificações do nosso Momento Lobo da Costa, os diversos episódios que vão estar surgindo. Agradeço a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa nossa entrevista que fizemos para vocês. E aqui com o nosso querido Luiz, cronista maravilhoso, que tem um blog especial, né, e que está assim sempre nas redes sociais, e meu amigo e confrade da Casa de Cultura, e também ele participante efetivo do nosso saraus e de todos os momentos do nosso instituto. Obrigada, Luiz. Tá certo, Ângela. Eu inicialmente, mais uma vez, quero transmitir a minha satisfação em poder participar de um evento aqui em memória do nosso grande poeta, Lobo da Costa. Tenho certeza que todos que procurarem lerem sobre a vida dele e sobre a obra dele vão se sentir motivados em homenageá-lo e reconhecer como um dos escritores e poetas de renome no estilo romântico, porque realmente até posso dizer que é um exemplo até de vida. Porque os malefícios que vêm para cada um, é para cada um. Eu não vejo como discriminatório, como desrespeitoso com a memória da pessoa. Ele foi o que foi. Ele fez o melhor, fez. Teve os limites? Teve, todos nós temos. Mas deixou um legado para poesia, dramaturgia, enfim, para toda a cultura nacional. Isso mesmo. Então, gente querida, encerramos o nosso episódio de hoje. Desejamos que vocês fiquem com Deus, sejam felizes, amem a vida, leiam Francisco Lobo da Costa, participem do nosso saraus e até um próximo episódio. Um beijão, fiquem com Deus.